reino e a amargurada. Prólogo. Evidências arqueológicas remontam a assentamentos trácio antes do primeiro milênio. Seu nome era Ligus, mas já entre 667 a 656 a.C. seria o tempo em que colonos de Mégara começaram a desembarcar no local que receberia o nome do seu rei, Bizas. Reza a lenda que o oráculo de Delfos indicou o local da sua fundação. As razões são sempre as mesmas: comércio, recursos naturais, a expansão de uma área de influência. A fortificação oferecia controle sobre o Estreito de Bósforo, ligando o Mar Negro ao Mar Egeu. Assim, o seu nome em latim seria Bizâncio, uma cidade com características gregas, cercada de muros, templos, estádios, anfiteatro, ágoras. Já em 146 a.C., tornou-se um estado tributário de Roma, depois estado vassalo ligado à Trácia e, por fim, uma província romana. Começa a ganhar características bem romanas. A cidade de Bizâncio tinha essa estratégia de estar perto das províncias orientais do Império Romano, que eram as províncias mais ricas, e era uma cidade que não parava de crescer. Por volta do ano 330 da nossa era, o imperador romano Constantino queria tornar Bizâncio a nova Roma. Agora, Bizâncio se chamava Constantinopla. É por volta desse mesmo ano de 330 que, na outra ponta da Europa, a Hispânia romana estava dividida em 5 províncias: Tarraconense, Bética, Lusitânia, Galécia e Cartaginense. A Lusitânia com rotas para o norte da África e a Galécia com rotas para a Britânia e o norte da Europa. Olhamos sempre atentamente para as maravilhas das conquistas romanas, mas acabamos por não enxergar os conflitos, as guerras de resistência, os massacres e a repressão que o povo local sofria, as deportações dos líderes nativos, a perda da autonomia, a assimilação cultural, a imposição de costumes, a exploração econômica que sugere que muitos nativos foram escravizados ou forçados a trabalhar em condições precárias, o deslocamento populacional com construções cidades romanas, a perda da propriedade que poderiam ser confiscadas para distribuição entre colonos romanos, como também a perda da memória histórica. A cultura e a história nativas foram parcialmente apagadas, o desaparecimento de línguas e a alteração da identidade. Tão atualizado quando olhamos para os tradicionais montes comunais galegos, aquelas seculares propriedades coletivas que nas últimas décadas passaram a ser transformadas em plantações de eucalipto. Os próprios galegos falantes gradativamente que passaram a falar uma língua hibridizada cada vez mais próxima do castelhano, ou quando outrora se afirmavam como galegos e agora preferem ser espanhóis. Nada mudou em algumas coisas. Dos romanos assimilaram a língua latina, a arquitetura, estradas, pontes, aquedutos, a urbanização, a arte, a literatura, a nova forma de administração política e territorial, o modelo de governo centralizado, o direito romano, novas técnicas agrícolas e culturas como a oliva, a vinha, a exploração de minas de ouro, a prata, o cobre. Daquele 330, a Galécia ainda seria uma província romana por mais uns 80 anos. Constantinopla deixaria de ser parte da Roma Latina, mas continuaria como capital de um grande império, pejorativamente ainda chamada de Império Bizantino. De Bizâncio para Constantinopla, que por séculos viu passar diferentes culturas, governos helênicos, persas, macedônicos, pérgamos, romanos e depois capital de um grande império que durou 1125 anos, sofrendo no decorrer da sua história vários saques dos persas, dos godos, dos hunos, dos vândalos, ávaros, búlgaros, rus, normandos, cruzados latinos, estes que ficaram ali por quase 60 anos. Depois voltou para o controle dos constantinopolitanos, até então caírem para as mãos dos otomanos, já em 1453. É nesse 1453 que o rei da Galiza era o rei da coroa de Castela, um tal Henrique IV,
ao mesmo tempo que Afonso V era o rei de Portugal. E estes fizeram acordos comerciais e tratados de paz. Além disso, Afonso V casou-se com a filha de Henrique IV, que se chamava Joana. Joana de Castela, rainha consorte em Portugal e herdeira direta ao trono de Castela. Mas não seria. As cortes castelhanas não gostavam nada dessa aproximação de uma rainha do trono português por direito ao trono do pai em Castela. Conspirações, guerra civil e a subida de Isabel I, irmã do falecido Henrique IV. Isabel, que era apoiada pelas cortes aragonesas. Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão formarão a aliança da futura Espanha, culminando anos depois na derrubada do último reduto islâmico na Península Ibérica, Granada. Terminava o ciclo dos reinos islâmicos, um ciclo de aproximadamente 781 anos na Península Ibérica. Um poder que teria começado com a sua expansão ao norte da África, justamente sobre os domínios territoriais, aquele mesmo que falamos agora há pouco, o Império Romano do Oriente, erroneamente chamado de Bizantino, devido a uma publicação que só surgiria no ano de 1557 em referência à fundação da cidade e não ao período de esplendor. Mas isso são outras implicações. O Império era conhecido por seus habitantes como Império Romano ou Império dos Romanos, ou România, ou Romanais. Ninguém daquela época se autodenominava bizantino, assim como bem provável que ninguém na Galécia se autodenominava galego. Algumas coisas são bem inventadas, que acabam virando uma realidade. Por exemplo, os portugueses num determinado momento consideravam que falavam português, em referência à sua linguagem, mas nunca disseram em seu passado, nós aqui falamos galego-português. São termos criados em um outro momento para fazerem referência ou darem algum sentido para o investigador ou a quem publica algo posteriormente. Como se sabe, entre 527 a 565, Constantinopla teria experimentado todo o seu esplendor. Nesse período, foram conquistados o norte da África, a Península Itálica e parte da Península Ibérica, regiões que estavam em poder dos germânicos, como regiões do norte da África sob o controle dos vândalos, ou a costa da Espanha, de influência visigoda. Todas essas regiões, é claro, foram pertencentes ao Império Romano. Efetivamente, os mapas da historiografia espanhola não costumam colocar bem claro que o Império Romano no Oriente ocupou a costa da Espanha no período visigótico, mas também estava acontecendo a expansão dos omíadas, que começaram na Arábia, em Meca, e vão consolidando seu poder em Medina, que depois se tornaria um grande centro religioso. O islamismo estava apenas no seu começo. Em 635 já estava em Damasco. Antes era controlada por eles, os constantinopolitanos, o grande Império Romano do Oriente, que gradativamente perderia o seu controle ao norte da África. Na Espanha, era o tempo do governo visigodo de Cesinando, que ainda tinha problemas com os romanos do Oriente no seu litoral. Isso significa que as sociedades hispano-romanas que estavam assentadas naquela faixa litorânea da Espanha tinham mais fidelidade a quem pagava melhor pelas suas mercadorias. Os romanos do Oriente depois foram perdendo outras províncias, como o Egito em 642. Era o tempo do rei visigodo Turga. No ano seguinte foi a vez de Tripolitana, e em 647 a África proconsular e bizancena, que depois seria conhecida como Ifríquia. Era o tempo do rei visigodo Quindasvinto. Depois disso teríamos praticamente uns 50 anos para dar uma respirada. E aí seria a vez de cair a Mauritânia Cesariense. Agora estamos na época do rei visigodo Égica, e os romanos orientais já não eram mais um problema para os visigodos. As tensões dos visigodos agora recaíam
para a grande força que controlava cada vez mais o norte da África. A Mauritânia agora se chamava Maghreb. Em 708 restava apenas a Mauritânia Tingitana. Era o tempo de Witiza, era o tempo dos últimos reis visigodos, e o futuro era cada vez incerto. Do outro lado do Mediterrâneo estava Septem, um lugar que hoje conhecemos como Ceuta, o último reduto dos romanos orientais, governado pelo último exarca romano da África, o Conde Julião, que provavelmente tinha boas relações comerciais com o partido do antigo rei, Witiza. Durante a Guerra Civil Visigoda, pela disputa pelo trono entre o filho de Witiza, Ágila II, e a outra facção liderada pelo Dux Rodrigo, como contam as crônicas, onde o Conde Julião teria recebido em Septem os filhos de Witiza. O certo mesmo é que depois os seus barcos ajudaram que as forças de Tariq atravessassem o estreito em direção à fatídica batalha de Guadalete. Os omíadas ficaram, os visigodos caíram, mas nem todos. As pessoas simplesmente precisam seguir, uns convertendo-se à nova fé, em busca de privilégios, outros pagando os tributos, pois os islâmicos eram mais tolerantes que os cristãos. A capital, Toledo, perderia sua função. Agora, tudo se resolvia em Córdoba. E um nobre, irmão de Witiza, buscaria refúgio em terras já conhecidas pela família, Coimbra. Pactos de vassalagem foram feitos com os novos governantes. Começa o tempo dos condes cristãos de Coimbra, no território da antiga Lusitânia visigoda. Outros nobres conhecidos das crônicas que andaram pelas cortes de Tui ou de Toledo buscaram um novo começo nas montanhas, entre Astúrias e Cantábria, em vilarejos isolados, menos povoados, menos ricos, com menor urbanização. Era um recomeço em tudo. Um lugar chamado Cangas de Onís, controlado por senhores territoriais, que eram como se fossem reis em seus próprios domínios. O lugar mais conhecido seria Astúria, a antiga província visigoda, uma secção da Galécia que foi criada como província pelos visigodos. A ação islâmica na península foi limitada pela existência de um instrumento legal próprio dos conquistadores, que era a possibilidade de capitulação mediante o estabelecimento de pactos, o que facilitou o reconhecimento por parte das comunidades autóctones da supremacia e do poder nominal omíada em áreas de relativa importância do tecido socioeconômico do antigo reino visigótico. A celebração de acordos foi uma prática largamente difundida, tanto em zonas urbanas como rurais. As comunidades autóctones reconheciam a soberania muçulmana e, a troco de um imposto ou da cedência de terras, eram-lhe permitidos conservar pelo menos parte de suas posses, estruturas internas de poder e liberdade religiosa, entre outros aspectos essenciais ao estabelecimento de um cotidiano pacífico. Isso são dinâmicas necessárias para entendermos o surgimento do reino.